Fala, galera! O Corinthians se reapresentou hoje e, com dúvidas, inicia a preparação para enfrentar o Fluminense. O clube espera contar com os retornos de Gustavo Henrique e Fabrício Angileri na quarta. Vamos acompanhar com a turma do Gazeta Esportiva as últimas notícias do Timão. Papo com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Como é que foi a repercussão no Corinthians da derrota no derby de sábado? Bem, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, o Corinthians perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, quebrando uma série de invencibilidade da família Dias no comando do Timão em derbys. Agora foi pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou muito aquém daquele futebol, daquela entrega que apareceu na final do Campeonato Paulista, mas eu queria fazer um recorte de tantas coisas que aconteceram no jogo de ontem, como, por exemplo, o chute de saída de bola do Memphis Depay, lá para a lateral, para iniciar o jogo pressionando e dando a bola para o Palmeiras, coisa que aconteceu praticamente o jogo inteiro, desde o início. Eu queria fazer um recorte de mais um problema extracampo, agora homofobia contra o Romero. Romero, que é paraguaio, ele já sofre de xenofobia, que, aliás, está muito presente até no noticiário do futebol o tempo todo. Quando a gente fala time tal é cavalo paraguaio, diante da atualidade, de um certo modo, apesar de você poder dizer que sim ou que não, para muita gente é xenofobia, chamar o time de cavalo paraguaio. Agora, o Romero ontem foi vítima de homofobia, de alguns torcedores lá que gritaram aquilo que se grita para o Chico Lang há mais de 3, 4 décadas. Chico Lang, querido Romero, bababá. E aí o Romero veio a público após a derrota para falar desse tema e cobrar a Leila Pereira, que defende tantas bandeiras. Hoje, meu querido pai. Isso, né? Porque sempre é só contra o Corinthians. Infelizmente sempre é contra o Corinthians. Esses tipos de ato, quando os rivais fazem isso, não acontece nada. Vamos ver se hoje se a presidente também vê isso, ou escutou o que eles estavam falando. Mas não tem que acontecer. Eu sempre falei isso já nas outras entrevistas. Não é só racismo, discriminação, preconceitos, tudo isso também a gente escuta aqui dentro de campo. Só que eu não falo aqui, né, todo dia. Não falo aqui, vocês escutaram hoje, né? E está à vista de todo mundo. Mas punição não sei se vai ter, porque a gente sabe de onde vem. Mas se fosse na arena, com certeza vai ter. Bom, dessa reclamação do Romero em relação a xingamentos no derby de sábado na Arena Barueri, vamos passar a bola para o Emiliano Dias, o auxiliar do pai, Ramon, que ontem cumpriu suspensão por expulsão num jogo anterior de outra rodada do Campeonato Brasileiro. O Emiliano fazendo uma autocrítica da equipe que realmente não foi nem um pouquinho parecida com aquela equipe alvinegra que decidiu em 2 jogos o Campeonato Paulista, jogando com a faca nos dentes, super concentrada. Alguma coisa não aconteceu ontem, ou melhor, no sábado, e que aconteceu nas 2 finais do Campeonato Paulista. E o Emiliano explica respondendo assim. Chatea mucho porque no estamos acostumbrados a perder el primer derbi que a gente pierde y sí, estamos chateados, y no entramos, no fuimos, perdimos muchos duelos, vuelto a hablar lo mismo. El primer tiempo perdimos muchos duelos, los primeros 18 minutos no nos encontramos en campo y en los derbis cuando vos se da una desligada así, lo sofre. Primeira derrota da família Dias no derby, antes eram 4 derbys com 2 vitórias, 2 empates, além nesse contexto, nesse recorte do título do Campeonato Paulista, perdeu a primeira. Assuntos para vocês aí na bancada, o desempenho do Corinthians, a homofobia contra o Romero, a bicuda do Memphis na saída de bola, grande estratégia. É com vocês aí. Beleza, Silvestre. E aí, Garrafa? Olha, é um jogo que tem muita tema aqui para comentar, né? Queria começar do início. Que início foi aquele? A gente discutiu, inclusive, isso no Mesa Redonda. Aquele chute? Porque, gente, você querer marcar pressão, isso é uma estratégia, Miriam. Tá tudo certo, nenhum problema. Primeiro que você precisa combinar com a tropa. Gente, vamos marcar pressão. E não foi combinado, ficou claro e evidente na declaração do Ramires na zona mista que não sabia o que ia fazer e o próprio treinador. Aí,
Se você que tem, ele quis se fazer? você tem a bola, não, ele quis, ó, joga Eu pra achei fora. que ele quis fazer um gol olímpico. Não, Sei lá. não, joga pra fora e aí você vai marcar a pressão. Não, o gol do meio campo, aquele que o Pelé nunca fez, sabe? Ou seja, Então, mas não foi mais que isso. olímpico. Ele jogou a bola pra fora e agora vai marcar pressão. Então, você quer marcar pressão, gente? Vamos pegar a bola, avance aí 300 metros, 50 metros, 20 metros, sofre uma falta, combina uma jogada ensaiada, ó, vou meter a bola lá na esquerda pro lateral Bidu, você vai, eu vou jogar a bola lá, vamos tentar fazer um lance. Aí, a hora que a gente perder a bola, marca pressão. Agora, qual o objetivo do futebol, Miller? É fazer o gol. É você ter a bola. Você pega a bola e eu vou marcar. Abrir mão da bola, né? Abrir mão da bola. E aí, Miller, isso ficou claro e evidente que era o que o Corinthians queria fazer, dar a bola para o Palmeiras e tentar especular como foi na final do Campeonato Paulista. Isso é uma cultura que ele trouxe da Europa, até porque ele é europeu, né? Mas mesmo na Europa eu nunca vi, Michele, Também eu não. um time fazer isso. Não. Esse besteirol, né? Em outras palavras, né? Eu acho que não pode, jamais. Se eu fosse o treinador, até mesmo um companheiro do Depay, eu jogava pra você está viajando na maionese? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira, sendo que o principal é ter a bola para poder tentar envolver o adversário e fazer o gol. Você quer dar a bola para o adversário E aí você vai marcar o cara para roubar a bola se a bola já é sua. Como é que você vai roubar? A bola tá comigo. Abrindo mão dela. Eu vou dar a bola com ele para tentar roubar a bola dele? Não, a bola já tá comigo. Não entendi. Não faz o menor... Eu achei que ele quis fazer um gol. Não, Michele, nada disso. Essa saída de Pra mim bola, não tem Michele, sentido. essa saída de bola já era um reflexo do que seria o jogo do Corinthians. Então, Pensamento desorientado. do Corinthians, né, Miller? Exato, o pensamento dos Por jogadores. isso que perdeu. O pensamento do treinador e do jogador. Pequeno. Pequeno, é. Porque, como eu disse ontem, né? Olha só, o gol do meio da rua, por isso que eu falo que ele falhou, Rafa. O chute do Sim. garoto no meio da rua, dá tempo de chegar. Então ele não salta pra bola, ele cai. Cair é uma coisa, saltar pra bola é outra coisa. Então por isso que eu acho que foram os dois gols falha do goleiro do Corinthians e também da defesa, que ficou toda pregada, né? Plantada dentro da área. E isso facilitou o jogo do Palmeiras. Eu acho que esse Garrido aí, que pra mim é o melhor jogador do meio campo do Corinthians, né? E ontem ele foi bem marcado, foi anulado pelo time do Palmeiras, que tomou a iniciativa do jogo, Rafa, e conseguiu. Olha só, o Facundo cabeceando essa bola, o Facundo tem 1,5 m, Michele. Ele é menor que a Rebeca, minha filha. E a dupla de zaga do Corinthians tem 1,90 m. E o Facundo conseguiu cabecear a bola e depois conseguiu. Erro da zaga, então. Claro, erro de posicionamento. E esse aí? Outro erro de posicionamento, nas costas do Mateuzinho. Você lembra que o Fagner tinha esse defeito? Sim. A bola aérea? Tanto é que ontem o Ferreirinha fez um gol contra o Cruzeiro nas costas do Fagner. O Mateuzinho tem o mesmo defeito, porque o Vitor Roque é baixo, ele não é alto. Então, é assim, né? O Corinthians, nas mãos do Ramon e do Emiliano, o Ramon e o Emiliano têm alguns méritos. Por exemplo, trouxe o Carrídio, isso é da comissão técnica, trouxe o lateral esquerdo. São pontos positivos dessa comissão técnica. Conseguiu montar uma forma de jogar quando tem todos os jogadores. Ok, tá tudo certo. Mas a partir daí, e isso é muito pouco para o Corinthians, porque a partir daí, Michele, é um vazio de ideias da comissão técnica do Corinthians. Tem que ter um plano B. É um vazio de ideias. Toda vez que o Corinthians não tem a sua força máxima, é um desespero. Exatamente. Era um Corinthians sem saber em campo o que ia fazer. Foi um Corinthians todo dentro da área, os 2 gols foram exatamente dessa maneira. Todos os jogadores dentro da área, dá uma olhada, o Carrídio falha, ó, ninguém sai para dar o combate. Todo mundo dentro da área. Todo mundo enfiado dentro da área. Isso é treinamento, é dia a dia, o Miller pode me desmentir. No treinamento, cada um sabe posicionamento, a bola começa no escanteio, não é? Se treina muito isso exaustivamente. Então, a que conclusão eu chego? Que para mim, chegou no limite, né, o entendimento dessa comissão técnica com o time. Porque não é uma situação pontual. É sempre assim. E vou mais além. Recorrente. E vou mais além. Queiram ou não. Foi assim na final do Campeonato Paulista, no primeiro jogo no Allianz. O Corinthians não deu um chute a gol. O único chute que foi, entrou, do Yuri Alberto. E ontem o Corinthians deu um único chute a gol aos 46 do segundo tempo, no sábado, quer dizer. Então, que foi é isso? muito pouco, Michele, é muito pouco para um time da grandeza do Corinthians. Repito, a crítica não é pessoal, ao Emiliano, ao Ramon, que tem os seus méritos, mas para mim, em termos de ideia de futebol, é um vazio de ideias além do time que ele montou. E é muito pouco, e o Corinthians não vai sair disso se não houver uma troca. Eu teria trocado
já bem lá atrás, a comissão técnica do Corinthians. Até porque fica bem claro e evidente, Michele, que a comissão técnica do Corinthians está sobrevivendo pelo título do Paulistão. Isso é fato. Se tivesse perdido, já tinha ido embora. Exatamente, todo mundo, né? exatamente. Então, o que o Garrafa está dizendo é o seguinte, né? Vai esperar entrar na fase do desespero para poder dispensar e contratar outro treinador? Calma, ganhou o jogo que tinha que ganhar, não é isso que eles falaram? O Emiliano lá não falou isso? Ganhou o que tinha que ganhar. É isso. E se esse é o pensamento dele, ele está completamente equivocado, porque o Corinthians não é o que ganhou o que tinha que ganhar. O Corinthians tem que ganhar sempre. E o Nem vencedor? sempre vai ganhar. Olha, nem sempre vai ganhar. Mas um time do tamanho, da grandeza do Corinthians, não pode ficar dormindo num Campeonato Paulista. E outra, o Emiliano foi muito mal na sua declaração ontem, até criticado pelo Paulo Sérgio, que ele disse que era uma coisa normal. Não é normal. O Corinthians dar um chute a gol não é normal. Não, isso não é normal. Em 90 minutos, fora os acréscimos, Michele, dá um chute. Ele deu um chute aos 46 do segundo tempo. E uma falha uma falha de saída de bola do Palmeiras, que o Hugo rouba a bola, né? Sobra pra ele, ele domina e chuta, o Everton faz grande defesa. Isso é o quê? Não tem como ganhar se você não chuta no gol. É um vazio de ideias. Coletivamente, o Corinthians é um vazio de ideias, existem bons jogadores, tem pontos vulneráveis sim, mas esse time tem que jogar, competir e não tá fazendo. Pega a bola e chuta no Pra gol. você ter uma ideia, por que o Thales não jogou ontem? Vamos falar do Palmeiras? Bom, então a gente vai voltar agora a falar sobre o quê? Sobre o Corinthians. Silvestre tá na telinha de novo com mais uma declaração do auxiliar técnico do Timão. É porque ele que deu a entrevista, né? Mas cadê o treinador? Tava suspenso, mas não pode nem dar entrevista? Não pode nem entrar no estádio. Nem no estádio mais Tava agora? com suspensão, não pode. Não é? Parece que é uma regra. Nem no mas estádio antigamente podia, ficava... Podia estar em casa lá, ele tranquilo, ficou chinelão, ele ficou assistindo aquele seriado. pezão em cima do puff, a Corinthians. Ficou de seriado de A intensidade, Eu meti tenência, o disfarce e entrava. tenência, faltou tenência pro Corinthians. Então, vamos lá, o Corinthians tem 2 técnicos em um, Silvestre, o que mais que ele falou? 2 que não faz um. Eu queria contar um bastidorzinho, eu não resisto. Eu tô aqui na redação esperando para falar de novo do Corinthians, do derby, enquanto... Vocês não vão ver, mas eles estão aqui na minha frente, os editores do seu time, Michele, do nosso time, Bamonte, Letícia, o Leite, editando uma matéria do Kings League, esse futebol maluco aí que tá fazendo tanto sucesso, que a Marina Buffon fez a reportagem. Eles estão juntando as peças e eu tô vendo aqui a edição, hein? E agora eu tô ficando sem graça porque eles estão todos virados para mim, mas eu não vou mostrar. Eu falo para milhões de pessoas pela câmera, mas quando uma fica na minha frente me olhando, me inibe. Não vem você me olhar também, Marcinha, secretária, o Enzo aqui do lado, tá lá o chileno. Bom, vamos ao que interessa. Vamos mais um recorte de Emiliano Dias falando depois do derby sobre a derrota do Corinthians por vários motivos, a começar porque tem que combinar com o adversário jogou bem, foi melhor, fez os gols. O Braguinha tá dando risada, né? Agora eu desconcentrei a turma toda, inclusive a mim mesmo, né, Ricardo Braga, meu cinegrafista. Mas um dos motivos, na minha modesta opinião também, pelo qual o Corinthians perdeu no sábado para o Palmeiras, foi que já não tem uma grande defesa. Quando eu digo defesa, é uma linha defensiva, os 2 laterais e um miolo de zaga. E, além de tudo, jogou praticamente com essa linha de defesa toda a reserva, além do goleiro. Então foi só o Mateuzinho de titular pela direita. Esse talvez tenha sido também um dos motivos pelos quais o Corinthians fracassou diante do Palmeiras. Fala, Emiliano. Gustavo es un referente de nuestra saga, estuvo muy alto y lamentablemente no encontramos la cura para él. Entonces, pero acho que no es excusa eso. La cantidad de juego te faz que você tenga que trocar sí o sí, porque si no, no aguantan. Pero acho que ese no es la dupla que fue el año pasado, tanto Andrés como Gustavo, ainda solo un juego lo pudimos hacer y ainda no, por el tema de Gustavo estaba machucado, o a veces también Félix continuó, tuvo muy buenos juegos también, los clásicos sobre todo, ha jugado muy bien, pero estaba muy cansado, así que tuvimos que mudar. Bom, os próximos jogos do Corinthians serão em casa, Neoquímica, 2 pelo Campeonato Brasileiro nessa semana e na outra o Corinthians tem jogo da Sul-Americana. Então, pela ordem, quarta-feira, Fluminense e Neoquímica, 19h30 pelo Campeonato Brasileiro. Pode colocar a artezinha aí para ajudar na visualização, se você quiser, editor.
diretor, melhor dizendo, Fini. No sábado, o Timão recebe o Sport. Então, na quarta-feira é o Fluminense que vem embalado com o Renato Gaúcho no comando do time. No sábado, o Corinthians recebe o Sport, 4 da tarde. Um bom programa aí para sábado, feriadão de Páscoa, Neoquímica Arena. E na quinta da outra semana, o jogo contra o Racing, que é o adversário mais fraco do Grupo C da Copa Sul-Americana, Racing alternativo, Racing genérico, Racing do Uruguai, Racing de Montevidéu. Corinthians que ainda não venceu na Copa Sul-Americana, perdeu a primeira em casa para o Huracan e depois conseguiu arrancar um empatezinho fora do América de Cali. Para o jogo de quarta-feira, a expectativa é que pelo menos 2 titulares da linha defensiva voltem a ficar à disposição da família Dias. Estamos falando do Gustavo Henrique e do Andileri, lateral esquerdo, os dois tentando se recuperar de um problema muscular. Hugo Souza continua fora, Garro continua fora, os dois em tratamento, e o Coronado com problema no ombro é dúvida, mas também deve ficar de fora do jogo de quarta-feira. Já eu volto, se der tempo, com mais uma pitadinha de Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí faz falta o Hugo também, né, gente, no Corinthians. Acabei de falar com o Rafa aqui agora. O Hugo é referência desse time do Corinthians, mas aos poucos, Miller, quando as peças começam a voltar, a situação começa a se clarear. Eu disse, quando o Corinthians está com a sua força máxima, só que não é sempre que está com essa força máxima, mas quando está com a força máxima, é um time que compete, é um time que sabe o que vai fazer com a bola. Já visto os 9 jogos do ano passado. Não é isso? Tá, ok. Então, a volta do Anrileri, ela se confirmando, é um ótimo reforço, porque o Corinthians tem um problema sério pela esquerda, apesar de toda a vontade do Bidu, o Hugo ali se esforça e tal, mas não dá para se comparar, é outro nível, já ganha muito na qualidade. Essas voltas são importantes, né? O Gustavo Henrique na zaga, então, nem se fala. Agora, o detalhe que chama a atenção e de forma positiva é que se você for observar os 3 jogos, essa sequência que o Silvestre desenhou, com todo respeito, claro, o Fluminense não vai ser um adversário fácil, mas se você olhar para o Campeonato Brasileiro, não é o top de linha lá de cima, não é um Flamengo, não é um Palmeiras. Então você tem o Fluminense em casa, pode fazer uma vitória, você tem o Sport em casa e depois o Racing, que é o mais fraco do grupo. São 3 jogos que o Corinthians pode respirar para tentar apagar o desastre que foi a partida de sábado contra o Palmeiras. Eu quero saber a opinião do jogador, mas daqui a pouco. Porque agora eu preciso... Aí, Miller, a questão que você estava falando do Corinthians, era do Corinthians, né? Que a gente estava falando de novo aqui do Hugo, o Garro, dessas faltas desses jogadores. São todos desfalques importantes e quando eles não estão presentes, o Corinthians sente, né? Através das derrotas e do mau desempenho da equipe na praticidade. Outra coisa, em relação aos 3 jogos, Garrafa, eu acredito que o jogo mais difícil desses 3 jogos pro Corinthians é contra o Fluminense. Até porque o Renato Gaúcho, você sabe, ele é boleirão. Sim. Ele uniu de novo o grupo lá, aquela coisa toda, e o jogador corre pra ele, né, pro Renato. Então acho que é o único jogo desses 3 difícil pro Corinthians vencer, contra o Fluminense. Agora, Sport e Racing do Uruguai... É obrigação. É obrigação vencer. Bom, o Silvestre está de volta para fechar o noticiário do Timão. Bora lá, Silver! Agora, extracampo, semana de depoimentos importantes na polícia a respeito desse caso e contrato nebuloso da Vai de Bet. Hoje foi dia do ex-diretor administrativo do Corinthians, o Marcelo Mariano, prestar depoimento. Amanhã será o ex-superintendente de marketing do Corinthians, o Sérgio Moura. E na quarta-feira, o presidente do clube, o Augusto Melo, que tentou, através do advogado dele, adiar esse depoimento, ao qual ele foi intimado pela polícia de quarta-feira para depois da Páscoa, mas o delegado não aceitou, então o depoimento será do Augusto Melo na quarta-feira. Amanhã tem o ex-superintendente de marketing e assim continuam as investigações a respeito desse contrato com a Vai de Bet, que já foi rescindindo na metade do ano passado, com supostos crimes de lavagem de dinheiro, desvio de verbas e tantos outros problemas. Então, é a vez do presidente se explicar na quarta-feira e amanhã tem o superintendente e hoje foi o ex-diretor administrativo do Corinthians. Tá certo. Todas as situações, essa parte política do Corinthians, né, que vai
As apurações devem ser feitas, né? E os culpados, se é que existem culpados, devem ser punidos. Isso não se discute, Michele, tanto no âmbito da civil e também no âmbito interno do clube. O importante é apurar tudo direitinho, porque o Corinthians não pode ser lesado. Claro que não. Né? E quem mais perde com tudo isso é a própria marca Corinthians, com todas essas confusões aí que vão acontecendo. Importante esclarecer. O que, diretor? Eu quero falar o seguinte, você escreveu no nosso Instagram... O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, após a derrota por 2-0 no Clássico com o Palmeiras no último sábado. Em campo, os titulares no derby fizeram apenas o aquecimento e, na sequência, foram à parte interna do CT Joaquim Grava, onde fizeram trabalho regenerativo. Os demais jogadores permaneceram no gramado para um exercício de enfrentamento e finalização entre ataque e defesa, e um jogo em campo reduzido. O Corinthians espera contar com os retornos do lateral esquerdo Fabrício Angileri e do zagueiro Gustavo Henrique no duelo contra o Fluminense. Porém, a dupla não apareceu nas imagens do treino divulgadas pelo clube. Já o meia Igor Coronado ainda faz tratamento de um trauma no ombro e não evoluiu tão bem quanto os demais. Ele fará novos testes antes da partida, mas tem chance de retorno mais remota. Hugo Souza e Rodrigo Garro seguem fora, recuperando-se de lesões. A escalação alvinegra será definida nesta terça-feira, no último trabalho antes da partida. O duelo entre Corinthians e Fluminense, válido pela quarta rodada do Brasileirão, acontece às 19h30 de quarta na Neoquímica Arena.